passando por alguma situação semelhante ou que não tenha nada a ver, mas que você consiga fazer uma ligação. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele está cuidando da sua causa. O Senhor Jesus, Ele tem os olhos voltados para você. Tenha paciência, porque o Senhor Jesus, Ele está te colocando aí onde você está, que você acha que talvez seja um lugar de repressão. Não, o Senhor Jesus, Ele está cuidando de você. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês João 4, versículo 3. João capítulo 4, versículo 3. Diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Essa é uma passagem da mulher samaritana. Creio que todos conhecem, se não todos, a maioria. E aqui nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é o retrato de como essa cultura que eu falei para vocês, cultura do reino de Deus, ela pode transformar a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. Analisando a vida da mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor ali naquele lugar. E ela conseguiu mudar a história. O Senhor Jesus conseguiu mudar a identidade, o propósito e o destino da vida dela. Aqui fala que ela ia ao poço, né, na hora sexta, que é por volta do meio-dia. Imagina você ter que ir a um poço, tirar água, e ela ia ao meio-dia, né, fazendo aqui um paralelo. Eu acho que ela iria a esse horário, porque a mulher não podia estar ali, ainda mais essa mulher samaritana, uma mulher que tinha já tido muitos maridos. Eu falo assim que talvez ela ia nesses horários para que pudesse não encontrar pessoas, talvez com vergonha, com medo do julgamento alheio. E eu trouxe para nós, hoje em dia, quantas vezes nós temos falhas, temos situações nas nossas vidas em que a gente tenta se esconder do Senhor, talvez. Quantas vezes nós, enquanto mulheres, tentamos desviar os nossos olhares daquilo que talvez a gente pense que vai nos julgar, nos reprimir, nos oprimir, não é verdade? E a cultura do reino de Deus, ela vai onde a religião evita. A cultura do reino de Deus,
ela é para mim e para você. Ela foi para aquela mulher samaritana. Aquela mulher mesmo com todas aquelas imperfeições, o Senhor Jesus foi para ela. Em João 4,4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, né? Era um tabu religioso e histórico naquele tempo. Não podiam ter esse contato. E Deus, eu sempre falo nas minhas ministrações, que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Seja uma mulher resiliente, seja uma mulher atenta. Porque às vezes no seu trabalho, no seu ambiente de faculdade, de escola, de curso, de empresa, às vezes no mercado, Deus usa uma pessoa para te abençoar. Ou você pode ser o abençoador de alguma pessoa. Às vezes uma indicação, uma palavra de destino. Às vezes alguém te fala uma palavra de destino que não faça muito sentido para você. Mas seja uma mulher atenta. Porque o Senhor Jesus, ele pode estar falando com você através de pessoas. E você pode ser um abençoador dessas pessoas, amém? A cultura do reino, ela rompe barreiras de preconceito, de exclusão e de tradição humana. Não se diminua para agradar ninguém. Não se diminua para se encaixar a perfis e padrões. Você é uma mulher extraordinária, amém? Você é filha amada do Pai, amém? Foi o Senhor Jesus quem te criou. Foi o Senhor Jesus que te levantou. O Senhor Jesus é quem dá direção e destino para a sua vida, amém? E hoje à tarde nós passamos aqui, né? Fiquei feliz de ver a Marinete fazendo aqui as coisas. E assim, foi muito emocionante. E como eu falei, eu vi o amor de Deus, né? A Marinete com a família dela sempre servindo. E eu até comentei com a minha pastora que o Senhor Jesus, ele já havia marcado esse dia, hoje, na agenda da IPR de São Miguel. Há 3 anos e meio atrás, eu aqui, sentada nessas cadeiras, cheia de dor, cheia de ferida, né, como eu já falei um pouco para vocês. E eu me via ministrando aqui na igreja. E assim, eu sempre fui uma mulher que falava, olha, pode me dar para decorar, para limpar os banheiros. Eu faço tudo na igreja. Eu sempre amei servir. Mas eu sempre falei, o microfone eu não pego. E há 3 anos e meio atrás, aqui, eu sentava por aqui assim. E eu me vi ministrando aqui na igreja e eu comentei com o Yuri. Eu falei, nossa, eu vi assim, nada a ver. Mas o que será que eu posso ajudar nessa igreja? Eu falava, sabe? Porque eu queria servir, eu queria fazer algo. Eu sempre entendi, dentro do reino de Deus, e na minha vida, onde eu estiver, eu sempre entendi que enquanto ser humano, o servir, ele me acrescenta em Deus. Não a homens, mas é o Senhor que me acrescenta. Eu sempre entendi isso. E eu ficava aqui pensando e eu me vi ministrando aqui. E aí eu ficava, mas como eu posso ajudar nessa igreja? Há 3 anos e meio atrás, cheio de ferida, cheia de coisa dentro de mim, assim, pesada, carregada. Aí eu falava, como? E passou. E aí, como eu falei, veio a transferência, nós fomos para Porto Velho. E aí, lá em Porto Velho, eu até brinquei com a pastora, que aqui nós chegamos, eu cheguei, acho que dentro do ventre. E aí, aqui nós nascemos de novo, aqui nós começamos a engatinhar, nós revivemos, nós nascemos de novo de fato. E eu fui para Porto Velho com a minha família, começando a querer dar os primeiros passos. Lá o Senhor Jesus preparou tudo. Se Deus permitir, numa outra oportunidade eu vou falar a segunda parte desse testemunho que é extraordinário. E chegando lá, o Senhor Jesus preparou tudo. Preparou a igreja, os irmãos, tudo assim, uma família, uma extensão da IPR de São Miguel lá para nos receber. E lá, né, eu fui com o mesmo intuito de servir, eu me sentia, a mesma coisa que eu me sentia aqui, eu me sentia lá para fazer e servir. E lá, o Senhor Jesus, ele tirou todos os traumas que havia dentro de mim, sobre ministrar, sobre pegar um microfone, sobre dar uma palavra. Eu era aquela mulher que se o pastor chamasse aqui, eu travava, parece que eu não sabia nem meu nome. Eu não conseguia falar, eu poderia trazer tudo anotado aqui. Eu olhava e eu não enxergava, eu não conseguia ler, sabe? Só que aqui
o Senhor Jesus trouxe à minha memória que era um trauma que eu passei lá atrás, há 17 anos atrás. E o Senhor Jesus foi me curando. E quando eu cheguei em Porto Velho, o Senhor Jesus, Ele terminou a obra. O Senhor Jesus, Ele me curou. Amém? Estou falando isso porque talvez você esteja paralisada no seu ministério. Talvez você, mulher, esteja falando ou pensando que isso não é para mim. E eu quero te dizer que é para você sim. Não se subestime e não guarde aquilo que o Senhor Jesus tem colocado na sua mão. Não coloque o seu talento, não enterre o seu talento, mulher. Se você sabe cantar um louvor, se entregue ao Senhor Jesus. Se você sabe, não sei, talvez limpar, qualquer coisa, se entregue. O que eu quero te dizer nesta noite é: não enterre o seu talento. Confie no Senhor. Não sou eu, não é você, não é pastor. É o Senhor Jesus que vai te capacitar. É o Senhor Jesus que vai te surpreender. É o Senhor Jesus que vai te honrar. Amém? E eu sei que lá em Porto Velho, né, o Senhor Jesus me curou, como eu falei. Consegui ministrar e o Senhor Jesus foi me moldando. O Senhor Jesus tem me moldado. Eu estou em fase de aprendizado e crescimento ainda, porque eu me coloquei à disposição do Senhor. E lá em São Miguel, quando nós fizemos um workshop, não sei se alguém viu, mas nós fizemos um workshop para mulheres, né? 4 encontros, foi uma bênção, foi extraordinário assim o que Deus fez. E quando eu terminei aquele workshop, Deus falou para mim: você vai ministrar em São Miguel. E eu fiquei quietinha, eu falei: tá doido? E veio aquele pensamento, eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça. E pasmem vocês, dentro, eu acho que não passou 1 hora, a pastora Keis me mandou, não lembro se foi bom dia ou boa tarde, e um graça e paz no meu Instagram. Quando ela me mandou, o Senhor falou para mim: eu não te falei? E eu fiquei assim, estarrecida, porque é como se eu já soubesse. Mas o Senhor Jesus, Ele nos surpreende. Amém? E eu sempre falo: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os... Eu sempre falo que o Senhor Jesus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os disponíveis. Eu sempre troquei essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele já me escolheu, Ele já te escolheu. Você é filha amada, você é escolhida. Você é escolhida, você é filha amada do Pai. Só que Ele vai te capacitar quando você se colocar à disposição dEle. Amém? Como é que o Senhor, como é que eu, Carolyn, quero que o Senhor Jesus me use para ministrar a palavra? Eu quero que o Senhor Jesus, eu entendi, eu quero ministrar. O meu sonho é ministrar. E eu estou lá na minha casa, no meu sofá, deitada, assistindo. Talvez assistindo dorama, não sei. Só falei aí. Como é? Então, o Senhor Jesus, Ele vai capacitar aqueles que estiverem disponíveis. E não é disponível no fato de falar: Senhor, estou aqui, se quiser me usa. Não. Você e eu precisamos buscar. Para que tudo isso, para que essa cura na minha vida pudesse se concretizar, eu precisei também me esforçar. É preciso esforço. Eu precisei me colocar à disposição do Senhor. Eu precisei falar: Senhor, eis-me aqui. Mas eu precisei ler livros. Eu precisei buscar. Eu precisei fazer jejum. Eu precisei fazer oração. Porque o Senhor Jesus faz. E outra coisa que eu sempre digo, eu sempre repito, as pessoas que andam próximo a mim, eu acho que me acham até chata. Mas eu sempre falo: o possível eu faço. O impossível Deus fará. Então, se você tiver alguma situação para resolver ou para fazer, você pensa: eu consigo? Se eu me esforçar bastante, eu vou conseguir resolver? Consegue. Então você vai e faça. Ah, olha, isso não tem jeito. Não tem jeito. Ok, ora, jejua, que o Senhor Jesus fará. Amém? A cultura do reino, em mim, me leva a amar o que o sistema exclui. Ela me faz enxergar pessoas e não rótulos. Me ensina a andar onde Deus manda e não onde a tradição limita. Irmos a Porto Velho e tudo, foi muito difícil? Foi. Só que desde quando saímos daqui, nós entendemos, eu e minha casa, eu, meu esposo, meus filhos, nós entendemos que estávamos indo, mas por um direcionamento de Deus.
Fomos questionando? Fomos, somos humanos. Fomos tentando dar o nosso jeitinho de não ir? Fomos. Só que nós fomos obedecendo, sem murmuração, sem ir contra a palavra de Deus, confiando no Senhor. E o que eu quero te dizer, que você precisa confiar no Senhor. Você precisa que essa cultura do reino esteja dentro de você, esteja viva dentro de você, para que onde você for, para que onde você estiver, as pessoas possam notar e ver Jesus na sua vida. Amém? O Senhor Jesus, Ele nos leva a lugares que nem imaginamos e nos faz pessoas ainda melhores, que é como eu falei. Em São Paulo para mim estava bom, eu queria ficar em Vilhena perto da minha parentela. Não deu, viemos para cá. Resistimos, mas depois a gente gostou. Nós ficamos aqui 3 anos. Eu estava São Miguelense nata, meu filho quase nasceu aqui. Então, a gente acaba se acostumando. E aí depois a gente já não queria mais sair. Mas, se fosse para sair, a gente queria ir para Vilhena. Não deu. Gente, foi muito desesperadora a nossa ida a Porto Velho. Só que o Senhor Jesus nos levou lá. O Senhor Jesus é quem cuidou de tudo. E é o Senhor Jesus que cuida da sua vida. Às vezes, o que você tem passado, você tem achado que é um deserto, pode ser um deserto. Mas lembre-se, o deserto é lugar de passagem. Após o deserto, chega o cumprimento da promessa para mim e para a sua vida. Amém? A cultura do reino, ela desperta em nós a sede certa. Em João 4:13, diz: quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, né? Jesus usa o símbolo da água para confrontar a busca superficial da mulher. E eu te pergunto hoje, qual tem sido a sua água? Uma pergunta simbólica, né? O que é que você tem buscado incessantemente? O que é que você tem buscado aí fora? Será que o que você tem buscado, o Senhor Jesus, Ele pode te direcionar para que você o alcance? Pense com carinho, o que você tem buscado? Dinheiro, sucesso, diploma, fama, status, não sei. Pense, o que você tem feito da sua vida, na sua vida? O que você tem refletido através da sua vida? Isso Jesus pode solucionar? O Senhor Jesus pode te ajudar? Você tem buscado em Jesus sanar o seu problema? Ou você está tentando ir na força do seu braço? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é capaz sozinho. A gente acha que a gente consegue. E eu quero te dizer que com Jesus o fardo é muito mais leve. Com Jesus você vai chegar lá com muito mais vigor e ânimo. Amém? A cultura do reino em mim muda o meu apetite. Eu deixo de correr atrás de migalhas e passo a desejar a fonte. O meu desejo muda, a minha fome muda, o meu foco muda, né? Porque muitas vezes, às vezes, como eu falei, nós queríamos ficar aqui porque aqui estava muito bom e confortável para nós. Foi muito desconfortável a nossa mudança para Porto Velho. Nós gastamos tudo o que nós tínhamos de dinheiro de reserva de emergência. Nós gastamos tudo. A gente chegou em Porto Velho em outubro, zerado, assim, era desesperador. Eu até brincava com o Yuri que, assim, se a gente fosse comer uma pizza, a gente tinha que pensar se de fato a gente poderia comer aquela pizza, por falta de recurso financeiro mesmo. E isso é desesperador. Para quem um dia tem, no outro dia você passa ali a ter que regrar tudo. E aí o que eu quero te dizer com isso? Porque o Senhor Jesus, Ele nos surpreendeu. Ele nos deu muito, muito, muito mais daquilo que nós imaginamos. Nós tivemos que passar por um processo. E eu sempre falo também que quando você estiver passando por um processo, quando eu estou passando por um processo, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu logo fico pensando, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se talvez você está passando por alguma dificuldade, faça essa pergunta para você mesmo. O que o Senhor Jesus quer me ensinar com isso? E eu falo que quanto mais rápido a gente vê o que o Senhor quer nos falar, mais rápido a gente muda de fase. Né? Eu sempre brinco, quanto mais rápido, mais rápido. Então, quanto mais rápido você for perceptível, você vê o que precisa ser mudado, moldado, você precisa ali recalcular a sua rota, mais rápido você chega no seu propósito. Amém?
Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise aqui para tirar água. Eu achei tão lindo esse versículo 15. Quero ler, mas é tão sem graça. Mas aqui, se você for analisar, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Eu achei lindo porque, se você for analisar essa fala da mulher samaritana, aqui ela teve um posicionamento. Ela se posicionou diante do Senhor. Ele ofereceu e ela falou: eu quero, me dá, que eu não aguento mais vir aqui. Quantas vezes nós, mulheres de oração, mulheres de Deus, quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e nos posicionamos diante do Senhor? Quantas vezes nós, além de nos posicionarmos, quantas vezes nós caminhamos em destino à mudança? Às vezes a gente só quer a mudança, às vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não se posiciona e tem o ato de mudar. Às vezes a gente só quer que o Senhor Jesus faça. Lembra que eu falei que o possível eu devo fazer? O possível você deve fazer? Então, nós temos que ficar atentas a isso. Não é algo que eu vou pedir, o Senhor Jesus vai trazer do céu. Ele é poderoso para fazer? É. Mas Ele ensina também, na sua palavra, que nós devemos buscar. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos buscar essa mudança. Nós devemos querer. Amém? E aí no versículo 16, o Senhor Jesus, ele fala para ela ir chamar o marido dela. E ela fala que não tem marido e ele a confronta. E o que eu quero deixar para nós nesta noite é que o Senhor Jesus, a cultura do reino em nós, o Senhor Jesus, ele nos confronta em amor. O Senhor Jesus, ele não expôs aquela mulher. O Senhor Jesus, ele não quer te expor diante do teu problema. O Senhor Jesus, ele não quer expor a sua dificuldade. O Senhor Jesus, ele nunca quis me expor em meio às minhas dores e feridas. O Senhor Jesus, ele quer tocar a raiz do meu problema e a raiz do seu problema, para que então haja cura, para que então haja mudança. Eu preciso estar aberta a essa mudança. Você, mulher, precisa detectar aquilo que te traz dor, aquilo que não te deixa avançar. Porque muitas vezes, às vezes você pode falar assim: mas eu não sei o que eu não consigo avançar. Às vezes tem um balãozinho na sua cabeça, né? Eu não sei o que eu fiz de errado, ou eu não sei o porquê eu não consigo. E eu quero te dizer que se você orar e buscar no Senhor, Ele fala ao seu coração. E digo mais, muitas vezes você sabe. Às vezes, ou por o capricho, você não quer entregar ao Senhor. Mas eu te digo nesta noite, entregue ao Senhor a sua dor, aquilo que te impede de crescer. Entregue ao Senhor aquilo que tem te atrapalhado ou a sua dificuldade. Coloque nas mãos do Senhor. É o Senhor Jesus quem vai te curar. É o Senhor Jesus quem vai te capacitar. Amém? O reino, ele não mascara as feridas, ele cura. Como eu falei, quais têm sido as minhas e as suas dores? Quais têm sido as suas dificuldades? Você tem colocado diante do Senhor? Você tem pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu não tenho mais forças. Coloque diante do Senhor, é Ele quem vai te capacitar. O Senhor Jesus, Ele não traz julgamento, mas Ele traz verdade e graça. Ele fez isso com a mulher samaritana. Ele não poderia nem estar falando com a mulher samaritana naquele poço de Jacó ao meio-dia. Ele foi lá. O Senhor Jesus, Ele mudou a história da vida daquela mulher. E Ele está aqui nesta noite. O Senhor Jesus, Ele está aqui para mudar a história, a trajetória da sua vida para um propósito ainda melhor. Amém? A cultura do reino em mim me leva a encarar quem eu sou diante de Deus. Ele me conhece e me ama mesmo assim. O Senhor Jesus, Ele te transforma sem te envergonhar. Basta você se posicionar. Basta você buscá-lo. Basta você almejar por isso. Amém? E no versículo 19, a mulher samaritana reconheceu. Ela disse: Senhor, vejo que é profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quantas aqui, nesta noite, reconhecem que o Senhor é o Senhor Jesus da sua vida?
Amém? Quantas reconhecem que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua história? Amém? Gostaria de que você se colocasse de pé. E eu não tenho muito mais o que ficar falando, porque é o Senhor Jesus que quer ministrar na sua vida. Eu falei um pouco da minha vida, falei um pouco do que aconteceu comigo, para que você entenda que é possível sim, que é capaz sim. O Senhor Jesus pegou uma menina lá de Vilhena, que não queria aparecer em nada. E o Senhor Jesus, Ele tem me moldado. E o Senhor Jesus, Ele quer fazer na sua vida muito mais do que você tem pedido ou imaginado. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar clamando ao Senhor para que esta primeira noite de conferência, para que esta primeira noite de cultura do reino do Senhor Jesus na minha e na sua vida, ela seja marcada por um novo tempo. Que este dia de hoje seja marcado na sua vida como o início de um novo tempo. Você, mulher, a partir de hoje, você não será mais a mesma, porque você tem decidido andar segundo os planos e projetos do Senhor para a sua vida, amém? Comece a falar com o Senhor. Eu estou falando aqui, estou ministrando para que você se coloque na brecha, para que você se coloque diante da presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha neste momento falar ao seu coração aquilo que tem te impedido de avançar, aquilo que tem te impedido de viver a cultura do reino dele na sua vida. Aquilo que tem te paralisado, que o Senhor Jesus venha neste momento sobre este lugar. É notória a presença do Espírito Santo aqui. Que você venha sentir. Não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo que tem te falado. Ei, não tenha medo, mulher. Você é capaz. Ei, mulher. Toda essa dor que está aí, o Senhor Jesus é capaz de curar. Ei, mulher, se coloque, se posicione. Porque o Jesus, Ele está dentro de você. Viva a cultura do reino dele. Se entregue todos os dias da sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Se coloque, se deleite na presença do Senhor. A palavra de Deus fala: deleita-te na minha presença e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele quer realizar os desejos do seu coração. O Senhor Jesus, Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Mas você precisa decidir. Você precisa se posicionar enquanto mulher de Deus. Você precisa viver o novo de Deus. O Senhor Jesus, Ele está aqui para você. O Senhor Jesus marcou esse tempo. O Senhor Jesus marcou essa conferência para que seja um marco na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Para que, Senhor, não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre cada mulher aqui nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua unção, da Tua sabedoria, meu Deus, através da vida de cada mulher, meu Deus. Pai, que possamos sair daqui, meu Deus, mulheres renovadas, restauradas, meu Deus. Pai, muda o destino da vida dessas mulheres, meu Deus, assim como o Senhor fez com a vida da mulher samaritana, meu Deus. Que o Senhor venha colocar propósitos segundo a Tua vontade para cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Aquelas que quiserem vir aqui à frente, nós estaremos orando. Se posicione, se coloque diante da presença do Senhor. Se entregue ao Senhor, porque o Senhor Jesus quer fazer na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Aquelas que quiserem vir aqui à frente, como... Aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda esse Senhor, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Eu te convido nesse momento a dar um abraço na irmã que está ao teu lado e dizer para ela: que bom que você veio. É muito bom poder louvar e adorar ao nome do Senhor juntamente com você. Aleluia. Podem ligar as luzes, por favor. Glória a Deus. Você que pode, após cumprimentar
Já pode tomar o seu assento. Glória a Deus, que palavra poderosa. Eu não sei se vocês, meninas, perceberam, mas eu percebi. Aqui não foi falado de algo que não se vive. Carolyn falou daquilo que ela viveu e que ela vive, das experiências que ela tem com o Senhor, através da cultura do reino, dentro dela. E eu te convido, minha irmã, a também se dispor a viver essa cultura que está dentro de você. Deus não escolhe os preparados. Ele capacita. Capacita quem, Carolyn? Os disponíveis. Você está disponível? Você tem se disponibilizado para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida? Eu te convido a refletir sobre isso. Não tem nenhum questionamento. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, só se disponibiliza. Só se disponibiliza que Ele vai fazer em você. Ele vai curar o seu coração. Ele vai fazer através de você. Aleluia, glória a Deus. Carolyn, muito obrigada por essa palavra. Veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Pastora Dulce, esqueci de apresentá-la, mas está tudo certo. Aqui é uma pastora TDAH, às vezes ela dá umas esquecidas mesmo e está tudo bem. Seja muito bem-vinda também, tá bom? Amanhã, meninas, pastora Dulce estará ministrando para nós. Quantas estão aqui com sede e fome daquilo que Deus tem para as nossas vidas amanhã? Aleluia! Eu estou com sede e fome. Eu estou, e eu tenho certeza que essa sede e essa fome será saciada pelo Senhor através da vida da pastora Dulce. Meninas, nosso culto está acabando. Foi tão bom, é tão bom estar aqui. É tão bom ouvir da parte do Senhor. É tão bom se entregar ao Senhor por completo. Amanhã nós temos mais. Tenha essa noite para refletir e falar: Senhor, o que está faltando em mim que eu não percebi ainda? O que eu mesma estou permitindo que me trave, que me impeça de fazer algo pelo Senhor, para o Senhor? Reflita nisso. Converse com Deus. Fale com o Senhor. Nós tivemos aqui meses de oração às segunda-feiras e durante essa semana estivemos aqui pela manhã. Foi tão bom, gente, começar o dia, começar a semana falando com o Senhor. Então eu te convido a falar com o Senhor nessa noite. Naquele tempo de oração que você tem antes de dormir, fale com o Senhor. Reflita em tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Abra o seu coração para Deus. Fala: Senhor, eu percebo que eu tenho tal dificuldade, que isso está me impedindo. Mas, Senhor, me ajuda. Capacita-me. Eu estou me dispondo. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer as meninas de Seringueiras, juntamente com a pastora Alessandra, que estão aqui. Gente, fica de pé aí as mulheres de Seringueiras. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Tá fraco? Dê uma salva de palmas mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã vocês vão vir de novo, né? Domingo, amém. Domingo. Muito obrigada. Podem ficar à vontade. Domingo elas estarão conosco. Amanhã, São Francisco do Aporé estará conosco. Algumas mulheres de Vilhena. Minhas irmãs, amanhã nós queremos começar às 19h30 em ponto. Amém? Então você, mulher, chega mais cedo, tá bom? Porque eu sei que a casa vai encher amanhã. Hoje teve algumas pessoas trabalhando, muita gente justificou, alguns imprevistos aconteceram. Mas amanhã, eu sei que a casa vai estar mais cheia. E você que veio
Domingo passado o pastor falou que Deus só fala com quem está presente. Então, quem não esteve aqui, não perdeu. Por quê? Porque o que Deus tinha era para você que está aqui hoje. Então, ó, segura a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a Samantha, aqui na frente para orar encerrando. Mas antes de encerrar, já pode vir, Carolyn. Antes de encerrar, minhas irmãs, nós temos uma cantina aqui ao lado, tá bom? Temos um suco, um pastel, um salgado, para você se deliciar, tá bom? Fique à vontade. Vem cá, bonitona. Gente, é linda demais. Olha esses olhos. Você não acha, Donaldo? É o esposo dela, gente. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Samantha. Glória a Deus. Ela vai orar encerrando e após você pode se servir ali naquela cantina, ter um tempo de comunhão, matar a saudade daquela irmã que você ficou uma semana sem ver. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Senhor, nós te louvamos por esse dia, por esse momento. Obrigada, Deus, por ter nos escolhido, por ter nos trago até aqui. Obrigado, Senhor, por nos alimentar, ó Deus, da tua fonte. Obrigado, Senhor, por ser o nosso pão da vida. Obrigado, Senhor, por colocar sede e fome em nossos corações. Que nós estejamos desejosas, ó Pai, pela continuidade da conferência. Que a tua presença, Senhor, seja real em todos os momentos. Que nós possamos, Senhor, te adorar, te servir com alegria. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, por essa igreja, por cada mulher que esteve aqui, que ela possa viver, Senhor, a cultura do reino, em seus lares, em seu trabalho, Senhor, no seu cotidiano. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém. Estamos em... Amém. Meninas, antes de você... Glória a Deus. Antes de vocês saírem, vamos nos juntar aqui, ficar de pé para nós tirarmos uma foto.